pessoal, meu nome é Camila, do Camila Passadora e Handmade e embaixadora das linhas corrente. Hoje eu trouxe uma receitinha super fofa e lindíssima com os famosos quadradinhos da vovó, os squares. Uma saia feita todinha de square que ficou deslumbrante. Olha só, gente, que maravilhosa! Ela é ajustável, então esse tamanho mesmo que eu fiz aqui, ele serve tanto para o P ao G. Se vocês quiserem tamanhos maiores, é somente fazer mais quadradinhos. Mas ela ficou lindíssima, gente. É uma saia envelope, então ela tem o fecho aqui e aqui nessa parte de dentro ela forra a parte da perna para não aparecer. E ela, por prender aqui na cintura, ela deixa caidinha aqui essa pontinha, fica a coisa mais fofíssima. E eu vou mostrar para vocês como fazer em detalhes. E para essa saia eu utilizei fios diferentes, o Trend, nessa cor azul e nessa cor aqui beijinha. E para essa cor aqui do miolinho, essa cor lindíssima, eu utilizei o Camila Fashion, 2 fios do Camila Fashion, e deixou esse miolinho incrível. E é muito legal a gente trabalhar assim com fios diferentes e mostrando para vocês que é uma possibilidade trabalhar com fios finos e com fios mais grossos. E é isso, gente, ela tá lindíssima, vocês com certeza vão amar. Bora fazer! Nós vamos iniciar com 2 fios do Camila Fashion. Então, aqui já no meu novelo, eu puxei um fiozinho de dentro e outro fiozinho do lado de fora. Então, vamos trabalhar com 2 fios para dar a equivalência da espessura do fio do Trend. Então, a gente utiliza aqui 2 fios juntos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é um anel mágico. Então, laço aqui sobre o dedo, passo por baixo deste, por cima deste outro, dou uma giradinha, laço o fio do novelo e passo por dentro. Então, fiz aqui o meu anel mágico. Aqui agora eu vou fazer 2 correntinhas, 1 e 2. Fiquei aqui com 3 correntinhas e agora dentro do anel mágico eu vou laçar e vou incluir mais 2 pontos altos. Então, 1 e 2. Agora eu vou fazer 2 correntinhas de separação, 1 e 2, e vou incluir mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço mais 2 correntinhas de separação, 1, 2, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer mais 2 correntinhas de separação, 1, 2, e o meu último conjuntinho de 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. Agora, eu faço as 2 correntinhas de separação, 1 e 2. E agora, eu já posso fechar o meu anel mágico. A gente puxa bem forte para fechar aqui o anel mágico. E agora, nós vamos fechar aqui o nosso quadradinho no segundo ponto alto. Então, aqui eu tenho as correntinhas e aqui o primeiro ponto alto, que foi o primeiro ponto alto que a gente fez de fato. Aqui eu vou pegar na cabecinha do ponto, então, aqui nas 2 alcinhas. Assim, faço o ponto baixíssimo. E assim, encerramos a nossa primeira carreira. Agora, eu vou vir aqui do lado, fazer um ponto baixíssimo e cheguei aqui na beiradinha, onde nós vamos fazer outro ponto baixíssimo, passando aqui por dentro e por dentro aqui dessa laçadinha que está na agulha. E nós vamos iniciar agora a nossa próxima carreira com 2 correntinhas, 1 e 2. Vamos fazer mais 2 pontos altos aqui dentro. Então, 1 e 2. Mais 2 correntinhas, 1
e 2, e vamos fazer mais 3 pontos altos dentro do mesmo lugar. Então, no mesmo lugar que a gente já fez aqui a correntinha, os 2 pontos altos, a correntinha ficou equivalente a um ponto alto, a gente vai fazer mais 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. Terminei aqui a minha primeira quina. Em todas as nossas quinas, nós vamos repetir este mesmo motivo, de 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Então, laço, já venho direto para a próxima quina e já repito a quina com este motivo. Nós precisamos fazer as 4 quinas. Terminei de fazer as 4 quinas, nós vamos pular aqui as correntinhas, vir na cabecinha do segundo ponto, pegando as 2 alcinhas. Nós vamos laçar e fazer ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fazer mais uma correntinha e puxar aqui o nosso fio. Agora, nós já terminamos de trabalhar com essa cor, então, a gente pode cortar, deixando um pedacinho aqui para fazer o acabamento. E nós vamos puxar esse fiozinho para fora. Agora, nós vamos puxar aqui e fazer essa correntinha desaparecer aqui na parte de cima do nosso square. Nós vamos fazer esse tipo de arremate porque, como nós precisamos fazer vários quadradinhos, para que a gente não perca tempo fazendo o arremate perfeito nesse momento, a gente vai fazer dessa forma, para depois a gente fazer os arremates finais aqui com este fio, tá? Então, é uma forma mais rápida aí de vocês fazerem o fechamento da carreira para começar a próxima. Então, nossas 2 primeiras carreiras já estão prontas, que é o que a gente fez aqui com esta cor do Camila Fashion. Na nossa segunda carreira, nós vamos utilizar o Trend nesta cor aqui, que é a 499. Olha que lindíssima essa cor. E agora, nós vamos iniciar nossa próxima carreira, nossa terceira carreira. Nossa terceira carreira, nós vamos iniciar aqui no meio. Então, no meio, qualquer um dos lados, vamos laçar aqui o fiozinho, puxar aqui pra frente. Eu passo aqui o fiozinho menor, dou uma giradinha aqui por cima do fio do novelo, só para não ficar abrindo essa correntinha inicial que a gente faz, e passo aqui por dentro. Aqui eu já vou subir mais 2 correntinhas, 1, 2, já é equivalente ao meu primeiro ponto alto. E agora, aqui dentro do mesmo espacinho, nós vamos trabalhar o ponto alto duplo e fazer ele em relevo. Então, nós não vamos fazer ele aqui dentro, nós vamos fazer aqui na primeira carreira. Então, nós vamos pegar o ponto do meio. Nós temos 3 pontos aqui, 1, 2, 3. Nós vamos fazer aqui o relevo neste ponto do meio. Então, vou laçar 2 vezes, 1, 2, porque é ponto alto duplo. Vou vir aqui, encaixar a minha agulha aqui, ó, colocar esse ponto para cima, que é o ponto do meio, passei minha agulha para lá. Agora, eu laço o fio do novelo, trago para cima, e agora eu vou tirar de 2 em 2. Então, laço, tiro 2 laçadinhas, laço, tiro mais 2 laçadinhas, e agora eu laço e tiro mais 2. Fiz aqui meu ponto alto duplo em relevo. E agora, nós vamos fazer mais um ponto alto aqui dentro do espacinho normal dessa segunda carreira. Aqui, deixa eu tirar esse fiozinho pra lá. Ó, eu posso até fazer o arremate aqui por cima dele, não tem problema. A gente pode caminhar um pouquinho em cima do fio. E aqui, eu faço o ponto alto. Então, ficou assim. Agora, nós vamos fazer a próxima quina. Não tem correntinha de separação entre as quinas. Então, nas laterais, nós vamos trabalhar este motivo, e nas quinas, nós vamos sempre repetir o mesmo motivo da quina, que é 3 pontos altos, abriu aqui, 1, 2, 3, 2 correntinhas, 1, 2, mais 3 pontos altos dentro do mesmo lugar, 1, 2, 3, e agora nós vamos repetir o mesmo ponto aqui. Então, nós vamos fazer um ponto alto, o ponto alto duplo, pegando em relevo aqui
no ponto de baixo, vou tirando de 2 em 2 e faço o ponto alto aqui para completar os meus 3. Então, este é o nosso motivo. Cheguei na próxima quina, repito a quina. Completem o de vocês até chegar aqui para a gente fazer a finalização. Terminei aqui a minha sequência. E agora, nós vamos fazer a finalização no segundo ponto, não nas correntinhas. Então, na cabecinha do segundo ponto, pegando aqui as 2 alcinhas, que é o ponto do meio, e vou fechar com baixíssimo. Dessa forma, a gente faz uma cabecinha para as correntinhas, sempre que a gente fecha assim, nesse ponto. Agora, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo na cabecinha do próximo ponto. Chegamos aqui nesse espacinho, nós vamos fazer um baixíssimo e já começar com 2 correntinhas. 1, 2 e 3. E agora, aqui, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. A partir daqui, todos os espacinhos que nós temos nas laterais vão ser bloquinhos de 3 pontos altos. A quina é sempre a mesma, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E agora, aqui nas laterais, aqui e aqui, a gente vai fazer os bloquinhos de 3. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então, nós vamos ter 2 conjuntinhos, 2 bloquinhos de 3 pontos altos aqui, em cada lateral, além das quinas. Então, façam aí o de vocês. Cheguei aqui no final, nós vamos fazer o fechamento também no segundo ponto. Pulo as correntinhas, venho no segundo, na cabecinha, faço ponto baixíssimo e mais uma correntinha e puxo o fio agora para cortar. Puxo o fio para fora e puxo bem essa correntinha aqui para ela desaparecer. E o nosso quadradinho ficou assim. Agora, nós vamos trocar de cor novamente. Agora, nós vamos usar o Trendy, nesta cor aqui, que é a 565, esse azul, lindíssimo. E nós vamos começar agora pela quina. Aqui na quina, a gente vai puxar aqui a laçadinha. Passo o fiozinho aqui, dou uma giradinha para ele não ficar abrindo. E aqui nós vamos fazer 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3. Aqui agora eu vou laçar e vou fazer mais um ponto alto. 2. Vou fazer 2 correntinhas, que é a nossa quina, e mais 3 pontos altos. 1, 2, tá? E 3. Aqui, conforme a gente for passando aqui sobre esses fiozinhos soltos, a gente pode até deixar eles rente aqui para ir já arrematando um pedacinho deles. Depois a gente vai esconder, no final da peça eu vou mostrar como fazer aqui os arremates para ficar bem perfeitinho. Mas se a gente for passando conforme for caminhando e pondo os pontos para dentro aqui, deixando o fio rente, não tem problema, tá? Pode já ir escondendo o fio também. Agora que fiz a quina, nós vamos repetir o que nós fizemos aqui nessa última fileira do bege. Nós vamos fazer 3 pontos altos a cada vão. Então, venho aqui no primeiro vão, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Venho no próximo vão, mais 3 pontos altos. Então, a gente vai repetir essa carreira com cada vão, um bloquinho de 3 e as quinas iguais. Cheguei aqui no final, ficou assim. E agora, nós vamos fazer o fechamento. Pulo as correntinhas, venho no segundo ponto, na cabecinha, fecho, faço um ponto baixíssimo e outro ponto baixíssimo e já começo as correntinhas. 1, 2... E vou fazer aqui a minha quina novamente. Aqui, gente, a gente vai repetir a mesma coisa da carreira anterior, as quinas iguais, e agora aumenta um vão a cada carreira. Então, em cada vão, vamos fazer os bloquinhos de 3.
Terminei aqui a minha sequência, ficou desta forma, a nossa última carreira. Então, a gente só faz repetição, carreira após carreira, a partir dessa última bege aqui. E agora aqui, nós vamos fazer o fechamento igual, então, no segundo ponto, na cabecinha, faço ponto baixíssimo, uma correntinha a mais e puxo. Deixo um pedacinho aqui para fazer o arremate do fio. Tiro e puxo bem para desaparecer a correntinha. E está pronto aqui o nosso square. Agora, eu vou medir aqui para vocês poderem ver o tamanho que ele ficou. Então, ele tem 12 por 12. E aí, os arremates nós vamos fazer depois. Agora, nós vamos fazer aí a quantidade necessária para a nossa saia. Nós vamos precisar um total de 30 squares. Quadradinhos aqui enfileirados. Agora, a gente precisa fazer a união dos quadradinhos. Então, a disposição que a gente vai colocar vai ser de 3 para a altura. Se vocês quiserem uma saia mais longa, é só fazer mais quadradinhos aqui para a altura. Mas aqui eu estou fazendo com a altura de 3 quadradinhos. Então, 3 quadradinhos para a altura e o restante aqui em comprimento. Então, aqui, nessas 3, a gente faz aqui a parte toda do comprimento da saia. E nós vamos começar a nossa emenda primeiro fazendo aqui essa união aqui no sentido vertical. E depois que a gente fizer no vertical, a gente vai fazer aqui as duas no sentido horizontal. Então, para começar, eu vou fazer aqui a união dos primeiros aqui, a gente vai unir os primeiros 3. Então, como na vertical aqui eu tenho 3, então nós vamos emendar aqui esses 6 de uma vez. Eu vou fazer em 2 aqui para ficar mais fácil para vocês conseguirem entender e visualizar. Nós vamos deixá-los assim. E nós vamos pegar aqui a parte de trás com a parte de trás. Então, a gente só faz assim. E aqui nós vamos ficar com a lateral do nosso square, aqui e aqui. E com a ajuda da agulha de tapeçaria e um pedacinho de fio, aqui, como nós vamos emendar 3 squares de uma única vez, então, eu deixei equivalente a 4 squares, então, um pedacinho a mais. Agora, aqui, nós vamos iniciar pegando nas alcinhas de dentro. Então, aqui, nós temos a cabecinha dos pontos. Nós vamos pegar pela alcinha de dentro, com a alcinha de dentro aqui do outro lado. Assim, super simples. E aqui nós vamos começar aqui pela lateral. Então, aqui na quina, nós temos os 3 pontos e as 2 correntinhas. Então, a gente vai considerar uma correntinha para cada lado. Então, uma correntinha para o lado de cada quadrado e uma correntinha para o lado de cada quadrado. Então, aqui, essa primeira correntinha, ó, tem o ponto aqui. Eu vou pegar aqui na primeira correntinha, essa, com a primeira correntinha desse lado. Então, ó, o ponto tá aqui e a correntinha está aqui. Então, pego logo aqui. Vou puxar o meu fio e deixar só a pontinha pra gente fazer o arremate depois, o acabamento. E agora, eu vou voltar. Então, fui pra lá com o fio e agora eu volto pra cá. Então, pegando a alcinha de dentro, ó. Alcinha de dentro, com a alcinha de dentro, passo pra cá. Aqui a mesma coisa agora, ó, alcinha de dentro com alcinha de dentro. Passo pra lá. Eu vou fazer em zigue-zague. Vou deixando o fiozinho sem sobrar muito, ó. Pra lá, pra cá e pra lá. Sempre pela alcinha de dentro. E aí, eu vou fazendo isso, ele vai ficando assim, ó. A gente vai puxar depois para ele ficar assim. E aí, eu vou mostrar para vocês como fazer aqui na quina. Peguei aqui na quina, ficou assim a nossa emenda. E eu caminhei aqui até a correntinha. Então, caminhei sobre os pontos aqui, os 3 pontos finais da quina. E a primeira correntinha desse lado e a primeira correntinha deste lado.
Lembra que agora a gente vai utilizar uma correntinha pro lado de cá, do quadrado? Então, a gente vai pegar quando a gente for fazer essa emenda desse lado aqui, que é a horizontal. Então, agora os próximos 2 são esses daqui. Então, vou fazer a mesma coisa, separo eles aqui, deixo eles assim, e já venho aqui no próximo. Então, a gente vai continuar, apenas continuar. Então, aqui, eu saí da correntinha, aqui eu já vou pegar na primeira correntinha. Então, ó, o ponto tá aqui, a correntinha tá aqui. Alcinha de dentro e alcinha de dentro aqui, ó. Ponto, e a cabecinha tá aqui com a correntinha de dentro. Vou continuar, ó, posso deixar assim. E aqui eu vou deixar mais juntinho. Daí, aqui eu já puxo pra cá. Ó, eu só vou continuar, só que aqui a gente só tem que tomar cuidado para não deixar muito espaço, deixar o suficiente só para ele ficar aqui com a quina também sem puxar. Se a gente puxar demais, a peça vai ficar assim. Então, a gente tem que deixar realmente aqui um espacinho. Depois, na hora que a gente for fazer essa outra emenda aqui, aí sim a gente vai unir esse buraquinho que fica aqui. Então, aqui nesse momento a gente não pode agora puxar muito, mas também não pode deixar muito grande, tá? Muito espaço. Assim, ó, deixar a peça ao natural, uma do ladinho da outra, assim está bom. E aqui a mesma coisa, gente, só vou continuar emendando aqui na alcinha de dentro. Aí, vocês façam a mesma coisa aqui para a duplinha, a terceira duplinha. E a cada finalização que eu fizer, esse fiozinho aqui, nós vamos abrir para que ele não se solte. Vamos passar aqui por dentro de um dos fios, uma das partes, e vamos dar, ó, por dentro de uma abinha aqui de uma alcinha, e vamos dar 2 nozinhos, ou 3, para que ele não solte. E aí, agora, as pontinhas, depois a gente, conforme for fazendo a beiradinha, a gente vai escondendo o fio. E eu terminei de fazer todos aqui na vertical. Juntei aqui todas as colunas. Estão todos grudadinhos já. E agora, nós vamos fazer a mesma coisa aqui na horizontal. Então, a gente vai começar lá do outro lado. E quando chegar aqui na emenda dos 4 cantinhos, a gente vai pegar nas correntinhas também, apenas continuando. Lembra aqui que a gente deixou uma correntinha, a gente usou para essa lateral, e uma correntinha a gente considerou para esta lateral aqui. Então, a gente vai continuar aqui, sempre pegando aqui em cada quininha que a gente tem. Deixa eu ampliar aqui para mostrar para vocês. Em cada quininha que a gente tem a correntinha e o ponto. Então, vou pegar primeiro aqui na correntinha e no ponto. Mas eu vou fazer aqui uma das quininhas junto com vocês, para vocês poderem ver. Cheguei aqui na minha primeira quina. Então, aqui eu vou fazer, por último aqui, fiz o ponto e vou fazer agora a correntinha. Então, ó, a correntinha aqui logo depois do ponto. E aqui a mesma coisa, a correntinha logo depois do ponto. Então, finalizei aqui essa lateral do meu square. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar também a outra correntinha, a segunda, antes. Então, vamos pegar essa e mais essa aqui embaixo, ó. Aqui, eu saí desse lado aqui, então, eu começo pra cá, ó. Essa daqui, que é a próxima, e essa, pra gente fechar aqui esse buraquinho. Então, aqui a gente vai pegar ainda elas. Pego aqui. Aqui eu vou passar por cima deste fio, vou pegar também a segunda dessa parte. Então, ó, a primeira correntinha que nós vamos usar, ela está aqui, ó. Vocês conseguem identificar que ela está aqui, ó, uma aqui e uma aqui. Então, vou pegar uma antes delas, que foi a que a gente fez. Então, ó, saí com o fio desse lado, então, começo pro lado de cá, ó. Pego aqui a segunda correntinha aqui. E a segunda correntinha aqui, que é exatamente onde está passando o meu fio. Aqui eu vou fechar minha lateral, ó, ou melhor, minha quina. Estão vendo? Se a gente puxa, ó, já fechou.
E agora sim, nós vamos continuar. Então, todo esse confio desse lado, venho agora na correntinha que é da lateral desse square mesmo, e na correntinha desse, ou melhor, é de dentro. Na correntinha aqui desse square. Aqui, quando a gente vai fazer esse fechamento, quando a gente vai pegar a segunda correntinha, a gente pode pegar na alcinha que a gente tá vendo, tá? Não precisa ser na alcinha de dentro, porque ela vai estar lá pra baixo. Então, a gente vai precisar pegar na alcinha de cima mesmo, não tem problema. Agora, o restante todo a gente pega aqui na alcinha de dentro. Então, sair com o fio pra lá. Agora, é só continuar aqui nos meus pontos, normalmente. E eu vou continuar passando de quina por quina, fazendo dessa mesma forma. Ó, como ele fica bem certinho e bonitinho. Agora que eu já terminei a emenda de todos os meus quadradinhos nos dois sentidos, já emendei todos os meus 30 quadradinhos, vocês vão emendar quantos quadradinhos vocês estiverem trabalhando aí para o tamanho de saia que vocês estão fazendo. E agora aqui, nós vamos dar uma volta em pontos altos por toda a volta da nossa saia. Então, nós vamos iniciar aqui na ponta do quadradinho. Então, vou começar aqui fazendo um ponto alto aqui dentro dessa primeira quina. Prendo aqui o meu fio. Subo com duas correntinhas, laço e já venho aqui no primeiro ponto. Não posso esquecer de pegar ele aqui. Nós vamos trabalhar um ponto alto sobre cada ponto do nosso square por toda a volta. Cheguei aqui na minha primeira emenda e na emenda nós vamos trabalhar um ponto alto aqui sobre o vãozinho, que é equivalente à correntinha desta lateral. Nós vamos fazer um ponto alto aqui no meio, então nós vamos pegar aqui no meio de onde nós fizemos o nosso fechamento. Vamos fazer um ponto. E agora, já outro ponto, ó, os fiozinhos que eu tiver aqui, eu já posso puxando aqui para fazer, escondendo, ó, deixando eles aqui pra gente já passando por cima deles. E aqui, no vão, então, no vão desse próximo quadradinho, eu vou fazer mais um ponto alto. E agora, já começo logo no primeiro ponto alto, continuando um ponto alto sobre cada ponto. Então, sobre cada emenda, nós vamos fazer desta forma como nós fizemos aqui, e quando chegar lá na quina, eu mostro para vocês como nós vamos fazer. Cheguei aqui na quina da saia, e aqui nós vamos repetir o que nós estávamos fazendo no quadradinho. Então, a gente vai fazer dois pontos altos aqui dentro da quina, 1 e 2, duas correntinhas, 1 e 2, e mais dois pontos altos aqui dentro. E aí, a gente volta a trabalhar no primeiro ponto alto que a gente tem aqui da lateral. A nossa quina vai ficar assim. Eu já dei a volta aqui em uma das partes e em uma das laterais, e agora eu cheguei novamente aqui na parte horizontal. Essa parte é que a gente vai utilizar para cintura. Então, aqui a gente vai começar a fazer uma redução, uma diminuição, para que a nossa peça já fique mais acinturada. Então, aqui eu já fiz dois pontos altos na minha quina, duas correntinhas e mais dois pontos altos na quina. E agora, aqui na parte reta, nós vamos pegar o ponto, só que nós vamos fazer uma diminuição a cada dois pontos. Vou fazer metade do ponto alto, deixar na minha agulha, a outra metade do próximo ponto alto e tirar as duas de uma única vez. Então, a cada dois pontos, a gente faz um único fechamento. Dessa forma, temos a diminuição, e na próxima lateral, a gente vai fazer um ponto alto sobre cada ponto normalmente. Cheguei aqui no final, já dei a volta todinha. Nós podemos agora puxar no último ponto o nosso fio, cortar, puxar para fora. Agora, aqui no segundo ponto, então, nós temos a correntinha e o segundo ponto. Aqui de trás para frente, a gente vai colocar aqui, pegando as duas alcinhas da cabecinha do ponto, vamos jogar nosso fio lá para trás.
E agora, nós vamos voltar o fio de onde nós saímos. Passando aqui por dentro deste nozinho e por dentro aqui da cabecinha do ponto. Passo por dentro, puxo o fio aqui pra fora. E agora, esses acabamentos que nós vamos fazer todos aqui dentro, dos arremates, nós vamos apenas, onde tiver 2 fiozinhos juntos, a gente vai dar o nozinho e esconder essas pontinhas, preferencialmente dentro da mesma cor. Conforme a gente foi fazendo, se a gente já escondeu, ó, por exemplo, aqui eu já escondi um pedacinho do fio. Então, aqui eu já nem preciso fazer arremate, aqui eu só vou passar a colinha aqui por dentro. Ó, levanto um pouquinho, passo com a linha, volto, e aí eu já posso cortar ele bem rente. A cola que eu utilizo para acabamento é a cola Pega Mil, cola universal para artesanato, ela tem a secagem rápida, e ela também a gente pode lavar, que ela não sai. Então, as pontinhas ficam presas. Por isso que eu gosto de fazer o acabamento sempre com a cola, para que as pontinhas não fiquem soltando do trabalho. Nós vamos fazer esse acabamento aqui também por dentro. Agora, aqui na quina, depois do fechamento invisível, nós vamos anexar um fio, porque nós vamos começar agora aqui, bem na pontinha. Então, onde a gente tem bem a quina, a gente vai começar aqui com um fiozinho novo. Vou prender aqui o fiozinho. Vou fazer 3, mais 2 correntinhas, 3 correntinhas no total. Então, já fiz 1, 2, 3... E aqui nós vamos pular um ponto e trabalhar no próximo, com pontos altos duplos. Então, ponto alto duplo, laço 2 vezes. Então, trabalhei na quina, vou pular esse próximo, venho aqui no próximo. Vou tirar de 2 em 2. Então, trago a laçada aqui pra cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2 e laço, tiro 2. Então, agora, para o próximo, laço 2 vezes, pulo o próximo ponto, venho aqui neste próximo, pegando a cabecinha de ponto e vou tirar de 2 em 2. Laço, tiro 2, laço, tiro mais 2 e laço, tiro mais 2. Cheguei aqui ao final, fiz a correntinha para finalizar, encerrei com o último ponto aqui dentro do espacinho. Agora, eu vou voltar lá para o começo e nós vamos começar novamente aqui onde nós começamos. Aqui nós vamos colocar aqui no primeiro vãozinho, já vamos anexar um fio. Por que que a gente não faz carreira de ida e volta? Porque aqui eu quero meu ponto para frente do trabalho, então o trabalho está para frente aqui, então por isso que a gente vai começar com um novo fio aqui. Prendi meu fio aqui na pontinha, nós vamos fazer 2 correntinhas, 1 e 2, e vamos trabalhar com um ponto alto dentro de cada vãozinho que a gente tem. Então, venho para o próximo vão, ponto alto. Próximo vão, ponto alto. Até o final da nossa carreira. Agora, aqui do lado onde nós finalizamos a nossa carreira em pontos altos, nós vamos fazer a finalização aqui, escondendo esses fios, e vamos colocar o botão. O botão precisa ser um botão que passe aqui pelos nossos pontos altos duplos, porque nós vamos prender essa pontinha onde for necessário para fechar a cintura. Então, é uma saia ajustável. Então, a gente vai colocar esse botão aqui, vai costurar, pode ser com o próprio fiozinho que a gente está utilizando, o trend, ou então algum fio que seja de cor parecida. Esse botãozinho que eu estou utilizando, ele tem 2 centímetros. E pode ser na cor de preferência de vocês. Aqui eu estou utilizando um azul, um tom próximo aqui da cor que eu estou utilizando a saia, mas poderia ser um botão transparente, um botão de madeira, da preferência de vocês. E na outra ponta, aqui nesta outra pontinha, nós vamos fazer um cordão para amarrar. Então, eu coloquei o botão aqui em uma das pontas, pro lado da frente. E agora, na outra ponta, também pro lado da frente, eu fiz um cordão de correntinhas. Então, a gente utiliza aqui o cordão de correntinhas utilizando fio duplo, 2 fios. E eu fiz aqui esse cordão com 60 centímetros.
A gente só vai cortar as pontinhas do cordão, deixar bem rente, então a gente puxa bem essas pontinhas para elas não soltarem, a pontinha que a gente inicia e a pontinha que a gente termina. E usando a mesma agulha, a agulha 3,5 e 2 fios, ele fica mais durinho. E aqui a gente vai prender na peça, nessa outra ponta, na metade do fio. Então, a gente vai dividir aqui na metade, deixando a correntinha pro lado da frente, e só vai costurar aqui, prendendo na pontinha da peça. Pessoal, a peça está pronta, com todos os acabamentos devidamente feitos. E aqui vocês estão percebendo alguma diferença nos squares? Aqui eu vou ensinar para vocês a fazer uma receitinha super simples para que os nossos pontos se encaixem e a peça fique bem maleável. Ela fica, olha, super molinha, bem gostosa, e aqui os pontos acabam se encaixando para ficar certinho aqui, principalmente porque a gente afunila aqui, e os quadradinhos, quando a gente faz, por serem mais preenchidos, eles acabam ficando durinhos e acabam fazendo o formato do square conforme a gente emenda. E essa dica que eu vou passar para vocês agora faz toda a diferença para a peça, toda, gente. Olha aqui, como ela fica bem molinha e o encaixe fica perfeito na peça. Então, vocês vão aí fazer uma misturinha com amaciante, água e álcool. A proporção que eu faço é de uma tampinha de amaciante, uma tampinha de álcool e 3 tampinhas de água. Então, independente do tamanho dessa tampinha, dessa porcentagem que vocês utilizem, eu sempre faço dessa forma. Então, eu utilizo uma parte de álcool, uma parte de amaciante e 3 vezes essa parte que eu utilizei de cada um de água. Eu vou borrifar aqui sobre a peça e eu passo com o ferro a vapor. Eu tenho ferro a vapor, mas se vocês não tiverem o ferro a vapor, vocês podem colocar um tecido depois que a peça já estiver seca. Coloquem um tecido por cima e passem o ferro de leve, apenas para os pontos poderem aqui se encaixar. Gente, olha, faz toda a diferença. Essa era uma peça antes de fazer isso, e agora depois que eu fiz essa misturinha e passei aqui o vapor quente, olha, ela ficou outra peça, porque ela encaixa os pontos e fica super molinha, como se fosse um tecido. Então, façam na de vocês, porque vocês vão realmente reparar a diferença. Saia pronta! Olha como ela ficou perfeita, gente! Muito linda! Deixa eu mostrar aqui o detalhe para vocês de como ficou aqui preso essa parte aqui do lacinho que a gente vai fazer e o botão. Essa parte do botão, a gente pode prender o botão deixando ele para fora, então aparecendo ele aqui para fora. Assim. E se a gente não quiser que apareça o botão, é somente a gente, ó, depois que eu prendi ele aqui, é somente deixar pular um ponto. Então, ó, prendi ele nessa casinha. Eu vou pular o outro e jogar ele aqui, virando ele para dentro. E aí, nossa saia está presa com o botão virado para dentro. Então, dá pra gente utilizar dessas duas formas, com o detalhe do botão e sem o botão. E ela ficou maravilhosa, gente, olha só. O caimento dela, que maravilhosa. E não se esqueçam de fazer aí o segredinho de passar aqui o produto e passar a peça para que os quadradinhos eles fiquem mais molinhos assim, eles fiquem mais maleáveis e se ajeitem aqui, se encaixem, né, os pontos na peça. É isso, espero muito que vocês tenham curtido, que a de vocês também tenha ficado maravilhosa. Já deixa aqui nos comentários pra gente e não se esqueça de compartilhar o vídeo com outras pessoas e se inscrever nos canais das Linhas Corrente para essa e outras receitas. Obrigada por ficarem com a gente, beijos e até o próximo vídeo.